Muito boa noite. Nós cumprimentamos educadoras e educadores do país, gestores e gestoras, pessoas que estudam a educação, militantes da educação. Nós cumprimentamos as pessoas que estão envolvidas na construção do PNE 2024-2034. Eu sou uma pessoa branca, uso óculos, tenho olhos claros. Hoje eu estou usando uma camisa, um xadrezinho mínimo, que fica entre o mais claro e o mais escuro. Estou colocado à frente de um banner que tem dois logotipos. Um das Conferências Nacionais de Educação e outro do próprio Ministério da Educação. Estamos em tempo de PONAI e em tempo de PNE 2024-2034. Além de centenas de conferências municipais de educação, 26 estados e Distrito Federal já concluíram seu trabalho, indicaram delegados e delegadas e encaminharam análises e emendas aos documentos referenciais, que serão debatidos e, se necessário, modificados na direção de se constituírem diretrizes, metas e estratégias do PNE. O MEC, o Fórum Nacional de Educação, organizações e instituições parceiras saúdam todas essas ações, que serão continuadas e sistematizadas com vistas à Conferência Nacional da Educação em Brasília, no final do mês de janeiro de 2024. Tal realização só é possível com um pensar local, um pensar regional, distrital, estadual e nacional. E é o que ocorre para o orgulho e confiança de educadores e educadoras do Brasil. O webinário realizado a partir da SASE-MEC hoje é o de número 12. E já na próxima quinta-feira teremos o webinário 13. Hoje tratamos de um tema já debatido por grupos de pessoas e trabalhado longamente por estudiosos e estudiosas militantes, porém, que precisa ser estimulado a maior debate e ampla tomada de decisões nas próximas etapas da elaboração do PNE. Trata-se do acesso, desafios e qualidade na educação profissional e tecnológica. Convidamos para o webinário de hoje Getúlio Marques Ferreira, Marcilene Garcia de Souza e Gustavo Henrique Moraes, a quem saudamos e agradecemos, mesmo sabendo que, por razão de força maior, o secretário da CETEC-MEC, Getúlio Marques, não poderá estar conosco. A produção do webinário levanta uma questão às pessoas convidadas, que responderão certamente segundo a sua escolha de abordagem e a sua experiência. A pergunta vem dos debates nas oficinas de trabalho do PNE. Esta. Embora preferida pelas juventudes, o crescimento quali-quanti da educação profissional tecnológica no contexto da educação brasileira carece de tomadas de decisão sobre a sua expansão no interior da diversidade populacional, o que incidirá sobre o futuro das relações de trabalho no Brasil e no mundo, incluídos os arranjos produtivos, a respeito das instituições ofertantes e o processo de evasão no contexto das mudanças sociais e econômicas.
solicita-se posicionamento da convidada e do convidado. Para falar, nós convidamos, nos primeiros 15 minutos, Gustavo Henrique Moraes, doutor e pós-doutor em educação, pesquisador de carreira do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Por gentileza, Gustavo, obrigado por aceitar o convite, alegria estar com você. Por gentileza, fala sua. Muito boa tarde a todos e todas que nos assistem agora. Professor Luiz Roberto, eu agradeço pelo convite, agradeço ao Ministério da Educação pelo convite, como sempre, um servidor do INEP e, portanto, servidor do Ministério da Educação. É um prazer, mas também uma responsabilidade participar de um debate como esse. E também ter a oportunidade de rever a professora Marcilene do Instituto Federal da Bahia, onde conheci o Instituto Federal da Bahia, mas minha conterrânea de Curitiba, né? Acabamos nos encontrando em alguns eventos. Prazer rever a professora e espero que a gente possa fazer um bom debate hoje sobre essas ideias que envolvem o Plano Nacional de Educação. Professor Luiz, posso começar a responder a questão? Claro, com a vontade, obrigado. Como você desejar. Bom, essa questão é uma questão que muito sensível para mim, uma questão em que eu tenho trabalhado há bastante tempo. Nos últimos 4 anos, eu coordenei o monitoramento do Plano Nacional de Educação, dos sistemas de indicadores do Plano Nacional de Educação, de todo o Plano Nacional de Educação. Mas, pessoalmente, eu tenho uma inclinação e tenho uma vontade mais própria de investigar a educação profissional e tecnológica, que faz parte da minha origem e faz parte dos meus interesses. Então, esse é meu principal tema, a educação profissional e tecnológica, ainda especificamente dentro do Plano Nacional de Educação. Esse PNE, o atual PNE, o PNE que hoje vivemos, é preciso que se diga que ele representou um avanço na educação brasileira. Geralmente nós falamos das metas não cumpridas, mas nós nos esquecemos de quais foram os avanços que tivemos a partir do Plano Nacional de Educação. A primeira vez que temos um Plano Nacional de Educação com metas definidas e com um monitoramento eficiente que a gente pode monitorar, obviamente, que a gente pode avaliar como estão sendo as políticas públicas, como que está sendo o desenvolvimento da educação brasileira. Então, é preciso se registrar os avanços que tivemos com o atual Plano Nacional de Educação, ainda que tenha sido tão combatido, ainda que tenha, por diversas vezes, tivemos que defender o Plano Nacional de Educação, porque ouvimos discursos de que o Plano Nacional de Educação deveria não existir, ou que as metas não estavam bem ajustadas, ou que metas deveriam ser outras, e foi um Plano Nacional de Educação que precisou ser defendido no seio das comunidades escolares, das comunidades acadêmicas brasileiras, e ainda bem que ele foi. E agora nos preparamos para um novo Plano Nacional de Educação, mas já em um outro patamar. Então, isso é preciso que se diga. Agora, ainda que reconheçamos o valor do Plano Nacional de Educação, nós precisamos, obviamente, dizer algumas limitações e alguns problemas que tivemos nesse Plano Nacional de Educação. Eu vou me ater, obviamente, à educação profissional e tecnológica, que é o nosso tema. Uma primeira crítica ao nosso atual Plano Nacional de Educação, no que refere-se à IPT, é o seu escopo. O atual PNE não conseguiu dar conta do que é, de fato, a educação profissional e tecnológica brasileira, porque o PNE ficou muito restrito aos cursos técnicos. É preciso que se diga que os cursos técnicos são extremamente importantes para a EPT. Talvez seja uma oferta mais visível da EPT. No entanto, nós não temos metas, não temos estratégias específicas, por exemplo, para os cursos de qualificação profissional, para os cursos superiores de tecnologia, para a pós-graduação, seja os mestrados, os doutorados profissionais. Então, o atual PNE ele tem uma visão muito restrita do que é a EPT. Ele fica focado nos cursos técnicos, e a gente vai poder falar sobre isso. E mesmo entre os cursos técnicos,
uma coisa que a gente precisa falar sobre o atual PNE é que o atual PNE ficou muito focado em um tipo de oferta, que foi a oferta dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, ou, se você preferir, do ensino médio integrado ao curso técnico, como você queira. No entanto, nós temos outras ofertas tão importantes quanto, como a oferta do técnico subsequente, como a oferta da educação de jovens e adultos, como a oferta do concomitante, e isso se mostrou problemático no nosso Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque quando nós falamos em expandir a educação profissional, como nós falamos em expandir as matrículas em cursos técnicos, nós precisamos entender que tratamos de distintas populações que acessam a educação profissional. O público típico de um curso técnico integrado é enquanto, lógico, com toda a diversidade que ainda existe dentro dessa oferta, mas costuma ser aquele público que acabou de terminar o ensino fundamental e entrou no ensino médio, que é muito diferente daquele público que, por exemplo, já terminou o ensino médio e agora busca uma profissionalização, que é o caso do técnico subsequente, ou daqueles que ainda não têm a escolaridade básica, que é o caso da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. Então, esse é um primeiro alerta que precisamos fazer, que o novo PNE precisa considerar os seus distintos públicos. Os seus distintos públicos para falarmos em distintas ofertas, distintas expansões. Bom, o PNE atual tem duas metas que tratam mais especificamente da IPT, a meta 10, que fala que a gente tem que ter 25% de integração entre a educação de jovens e adultos e a educação profissional, e a meta 11, que fala que deveríamos triplicar as matrículas nos cursos técnicos de nível médio, certo? Hoje eu vou fugir um pouco da minha característica, como o tempo de apresentação é curto, geralmente eu trago muitos números, mas se eu fosse apresentar agora slides, a gente ia ficar muito tempo em um ou outro slide, então vou fazer uma análise mais geral. Bom, primeiro, eu queria salientar que nós publicamos no INEP, além dos relatórios de monitoramento do PNE, os cadernos de estudos e pesquisas em políticas educacionais, e que alguns dos textos que compõem esses cadernos são específicos sobre as estratégias para a educação profissional e tecnológica, sejam as estratégias da Meta 10, sejam as estratégias da Meta 11. O texto que engloba as estratégias da Meta 11, inclusive, chama-se Como expandir as matrículas em cursos técnicos? Essa é a pergunta do texto. Eu depois vou deixar a referência para quem quiser consultar esse texto do INEP, mas acho que vai bem ao encontro do que a pergunta que o professor Luiz Roberto colocou aqui, né? Como de fato expandir as matrículas nos cursos técnicos? Bom, primeiro de tudo, a gente precisa dizer que esse triplicar as matrículas dos cursos técnicos, nós tivemos uma questão, nós tivemos 3 deslocamentos no Plano Nacional de Educação. Primeiro, deslocamento da meta. É preciso lembrar que o atual PNE ele começou a ser desenhado nas conferências nacionais de educação e o documento base que foi para o Congresso Nacional foi em 2010. E esse documento de 2010 falava em duplicar as matrículas nos cursos técnicos. Então, esse é o primeiro deslocamento. O texto falava em duplicar e o texto que foi aprovado falou em triplicar as metas, certo? O segundo deslocamento foi um deslocamento no tempo, porque, como eu disse, foi aprovado um texto, primeiro em 2010, oriundo das Conferências Nacionais de Educação, mas o texto da lei do PNE, a lei do PNE só foi ser aprovada em 2014. Então, há uma distância de 4 anos, e em 4 anos nós não tínhamos mais a mesma realidade de 2010. A realidade já era outra. Então, se antes nós queríamos duplicar as matrículas de 2010, ficou que nós precisávamos triplicar as matrículas de 2014, que já eram muito maiores. E um terceiro deslocamento teve a ver com as estatísticas oficiais. Os números que tratávamos em 2010 ou em 2014 não eram necessariamente os mesmos números que o INEP fez o levantamento depois. Pode não parecer nada, mas olhe como isso é importante. Da meta inicial que tínhamos, daquela prevista na CONAD de 2010, para o que foi aprovado no Plano Nacional de Educação, há uma distância em número de matrículas de
110%. Quer dizer, mais do que dobrou o esforço que deveríamos fazer. E isso é complicado quando a gente fala em meta. Porque falamos, nossa, nós precisamos triplicar as matrículas, e chega no final, nós conseguimos um aumento de cerca de 20%. E isso pode nos dar uma sensação de impotência, ou uma sensação de que a educação profissional e tecnológica não caminhou nesses anos, o que não é necessariamente verdade. Então, como é necessário que a gente tenha metas muito bem calibradas e muito bem ajustadas ao que nós desejamos. Nós temos conversado no âmbito do INEP e também dos grupos que estão discutindo o PNE, que essa meta simplesmente de triplicar as matrículas de educação profissional, ela precisa, no próximo PNE, ser desmembrada. Nós precisamos ter uma meta específica para os cursos técnicos subsequentes, provavelmente duplicar as matrículas nos cursos técnicos subsequentes. Nós precisamos ter uma meta específica para os cursos técnicos integrados, que não é uma questão de duplicar ou triplicar, mas sim do ensino médio. Quantos por cento a gente quer que seja articulada a educação profissional? Se a gente quiser ter os mesmos níveis da OCDE, por exemplo, nós temos que chegar a cerca de 40%. Então, talvez essa seja uma meta mais adequada. E nós precisamos também ter um aumento significativo nas matrículas de educação de jovens e adultos, integrada à educação profissional. Mas isso não pode ser tratado de maneira única, porque aí a gente invisibiliza essas diferenças que existem na educação profissional. Bom, ainda que nós digamos isso, é preciso considerar que o atual PNE tem 14 estratégias e que nós analisamos essas 14 estratégias e elas nos parecem ainda fazer muito sentido. É lógico que adaptações são necessárias, os tempos são outros, não vivemos mais em 2010, já vivemos em 2023 e teremos um PNE que esperamos que comece em 2024, mas essas estratégias ainda fazem muito sentido. E é possível que a gente analise brevemente elas, essas 14 estratégias, tentando agrupá-las em quais eram as ideias principais para a expansão da educação profissional nessas 14 estratégias. Bom, são 4 as ideias principais. A primeira ideia principal é a ideia de que, para ter mais matrículas em educação profissional, nós precisamos expandir a oferta. Essa é uma ideia de força no Plano Nacional de Educação e ele traz diversas estratégias para que isso aconteça, como, por exemplo, a expansão da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o fomento à oferta nas redes estaduais, o fomento à oferta também nas escolas vinculadas ao sistema sindical ou nas instituições privadas de ensino superior que podem ofertar educação profissional e tecnológica no contraturno, por exemplo, ou ainda a expansão da EAD. Então, essa era uma primeira ideia. Podemos expandir o número das matrículas, expandindo a oferta. Quanto a isso, o que precisamos comentar? Olha só, a expansão da rede federal, que era exatamente a primeira das estratégias. A expansão da rede federal se mostrou um sucesso. Nós tivemos, efetivamente, uma expansão com muita força da rede federal. E um número para vocês. Se nós considerarmos o período de 2010 até 2020, esse decênio, né, que quando a gente falou que ia primeiro duplicar as matrículas da educação profissional, se a gente recortar de 2010 até 2020 e olhar só a rede federal, incrivelmente, nós duplicamos as matrículas em cursos técnicos. A rede federal tinha um número X e passou a ter 2X. Então, num período de 10 anos, essa rede, que já tinha mais de 100 anos, 110 anos, conseguiu duplicar as suas matrículas de cursos técnicos, o que não é um feito trivial, é um feito de tremendo esforço que precisa ser ressaltado. Ainda assim, é preciso que a gente considere, olha que realidade, professora Marcilene, que é professora do Instituto Federal da Bahia. Desde 2018, o número de matrículas em cursos técnicos na rede federal parou de subir. Ele sofreu uma estagnação, 2019, 2020, 21 e 22 nós tivemos um decréscimo
bastante significativo no número de matrículas em cursos técnicos na rede federal. Por que isso ocorre? Ocorre exatamente pela não atenção às diferentes ofertas. A rede federal tem apostado nos cursos técnicos integrados, o que é muito bom, mas há outros públicos, como já falamos aqui. O curso técnico subsequente, por exemplo, a rede federal teve o pico em 2014, com o auge do Pronatec, teve um pico de matrículas nos técnicos subsequentes, e de lá para cá já perdeu quase 1/4 do número total de matrículas nos cursos técnicos subsequentes. Quando falamos da oferta EAD, da educação à distância, que tem o seu papel extremamente importante, principalmente entre as populações com mais idade, entre as populações que não estão na idade típica escolar, não estão ali entre 14 e 17 anos, a rede federal já perdeu mais de 2/3 da matrícula desde 2015. Então, é preciso que nós tenhamos esse ajuste fino. As redes estaduais, pelo contrário, até 2015 elas estavam estabilizadas no número de matrícula. Quem puxava a expansão da EPT era a rede federal, mas de 2015 para frente, o que nós temos é que as redes estaduais têm puxado o número de matrículas. Então, só alertando mais uma vez a necessidade de que o novo Plano Nacional de Educação considere essas diferentes ofertas, porque essas diferentes ofertas tratam de diferentes públicos que têm diferentes necessidades, certo? Então, o técnico integrado, o técnico concomitante, o técnico subsequente e a educação de jovens adultos integrada à educação profissional. Falando só de curso técnico, poderíamos falar ainda de qualificação, de curso superior de tecnologia, de mestrado, doutorados profissionais e assim por diante. A segunda ideia força do Plano Nacional de Educação, que reúne algumas das estatísticas educacionais, algumas das estratégias educacionais, e que temos algumas estatísticas, é a ideia de superação das desigualdades educacionais. Eu tenho certeza que a professora Marcilene vai tocar nesse assunto com muita propriedade, porque é seu campo de trabalho e de experiência, mas eu queria fazer alguns apontamentos sobre isso. Essas desigualdades educacionais, elas podem se manifestar de diferentes formas. Uma delas, por exemplo, é a desigualdade regional na oferta. E o que nós temos de positivo para falar? Nesses últimos anos, nos anos de vigência do atual PNE, nós tivemos um crescimento muito forte de matrículas, principalmente na região norte e na região nordeste. E nós tivemos um certo decréscimo até na região sudeste. E no total, hoje, quando olhamos o percentual de matrículas que temos em cada uma das 5 macro-regiões brasileiras, nós percebemos que ela está bem equilibrada com o tamanho da população. Então, o PNE teve sucesso nesse equilíbrio buscado regional entre o tamanho das populações e o número de matrículas na educação profissional em cada região. Esse foi um avanço do Plano Nacional de Educação. Mas existem outras desigualdades educacionais. Desigualdades, por exemplo, ligada à questão do sexo. E aí também nos alegra a perceber que 60% das matrículas, ou quase 60% das matrículas em cursos técnicos, são de matrículas de estudantes do sexo feminino. É um pouco até contraintuitivo entre quem não conhece a educação profissional. Geralmente, quem não conhece a educação profissional imagina, quando só tem o imaginário da educação profissional, pode considerar que a maioria dos alunos são do sexo masculino, mas não, nós temos 60% dos estudantes são estudantes do sexo feminino. Agora, outra coisa interessante são as desigualdades de cor e raça. Olha que complicado essa situação. Quando iniciamos o monitoramento do Plano Nacional de Educação, monitorando pelo Censo Escolar da Educação Básica, 45,9% dos estudantes não tinham cor-raça declarada no censo escolar. Quase a metade não tinha cor-raça declarada no censo escolar. E em 2013, a moda estatística, quando falamos moda, falamos qual é a categoria prevalente, aquela que mais aparecia, era de brancos. Quer dizer que brancos eram a maioria nos cursos técnicos. De 2013 para cá, o número de autodeclaração aumentou, ou diminuiu quem não autodeclarava. Diminuiu de 45,9% para 23,1%.
caiu pela metade. E à medida que o nível de declaração ia subindo também o número de pessoas que se declaravam negras. E aqui, obviamente, me refiro a negros na soma pretos mais pardos, que é como o censo trata, na mesma classificação do IBGE. De tal forma que hoje, se falarmos de cursos técnicos, os negros significam a moda estatística, com 37% das matrículas nos cursos técnicos. Então, isso é um dado extremamente importante. Como eu falei dos cursos técnicos subsequentes, e olha que informação interessante, a gente vai publicar muito em breve mais um estudo, quando vamos falar, um estudo chamado Depois do Ensino Médio, em que a gente vai falar das possibilidades da juventude brasileira para quando terminou o ensino médio, mas não tem profissionalização. Então, a gente vai falar dos cursos técnicos subsequentes e dos cursos superiores de tecnologia. Se nós olharmos os cursos técnicos subsequentes, qual é a categoria prevalente? Mulheres negras. 31,7% dos estudantes dos cursos técnicos subsequentes são de mulheres negras. Então, veja a responsabilidade que temos em falar mais uma vez da necessidade do Plano Nacional de Educação, dar atenção a outras ofertas tão importantes quanto a do técnico articulado, do técnico integrado, porque falamos de diferentes populações, certo? Ainda nesse campo da superação das desigualdades educacionais, o PNE falou de oferta nas escolas de localização diferenciada, seja escolas ligadas a assentamentos em terras indígenas, quilombolas. Obviamente que, se tentarmos olhar essa expansão das matrículas dentro desse universo de triplicar o total, o resultado não vai ser muito... não vai ter grandes efeitos. Por quê? Porque estamos tratando de números pequenos perto do total da educação profissional. Então, perceba, nós não podemos falar do número de matrículas entre populações quilombolas, por exemplo, nessa perspectiva do triplicar o total da educação profissional. Nós temos que olhar para essa população e dizer, dessa população em específico, quantos por cento ou qual a proporção efetivamente vai ter acesso à educação profissional e tecnológica. Se não, pelo tamanho, fica invisibilizado no meio desse universo maior. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar, que tem uma pegada quantitativa, mas, fundamentalmente, uma pegada qualitativa sobre a superação das desigualdades educacionais. Obviamente, eu vou deixar isso para a professora Marcilene falar com muito mais propriedade do que eu. Uma terceira ideia, força, eu já disse que são 4, é a de incremento da eficiência escolar. Veja, nós falamos em expandir as matrículas. E quando falamos em expandir a matrícula, muitas vezes falamos expandir a oferta, e quase todas as estratégias são ligadas à expansão da oferta. Mas, para a gente expandir as matrículas, não basta expandir só a oferta. Nós precisamos conseguir ou precisamos lutar para que o estudante se mantenha na instituição. Se nós temos cursos técnicos, por exemplo, com 50% de evasão total, significa que, se nós conseguíssemos fazer todos os estudantes se manter nos cursos técnicos, nós já duplicaríamos o número de matrículas. Então, o esforço tem que estar voltado, sim, à expansão, mas também à permanência dos estudantes, entendendo esse fenômeno altamente complexo que é a evasão, a evasão escolar, em especial na educação profissional. Vejam que o Plano Nacional de Educação, o atual, só faz uma menção a essa eficiência escolar. Essa menção está ligada à rede federal, exclusivamente. Determina que, nos cursos técnicos da rede federal, a gente alcance 90% de taxa de conclusão. E há problemas de diversas ordens nessa estratégia. Primeiro, como que a gente define 90%?
Veja, de 90, se a gente pegar uma turma típica de 40, significa que 36 devem se formar. Olha, quando falamos de curso profissional, seja ele da educação profissional e tecnológica, seja ele da educação superior, olha, é extremamente complicado conseguirmos 90% de conclusão nos cursos. Nem nos cursos de medicina conseguimos isso. Porque se 4 estudantes numa turma de 40 decidem trocar de curso, a gente já não chega lá. Então, primeiro que número é esse? Por que 90? Por que não 80? Por que não 95? Por que não 70? Quais foram os parâmetros para definir essa taxa de conclusão? Segunda questão, é igual para todos os cursos técnicos, já comentamos aqui, é ilógico você buscar a mesma taxa de conclusão dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, numa rede federal, e dos cursos de educação de jovens e adultos articulada à educação profissional, porque os públicos têm necessidades altamente distintas e vão, obviamente, enfrentar diferentes taxas de evasão e também de conclusão. Tá? Outra questão importante é como calcular isso, porque os números da educação profissional e tecnológica, ainda na rede federal, nós temos a plataforma Nilo Peçanha, que está ajustada à dinâmica da educação profissional. Veja, a educação profissional se organiza em cursos e essa forma de organização difere-se um pouco da estrutura do censo escolar, que se organiza em turmas, em um regime que a gente chama regime seriado anual. No censo escolar, quase toda escola funciona assim, né? A criança entra no começo do ano e permanece até o fim do ano naquela mesma turma. No curso técnico não é assim que funciona. O estudante se matricula em um curso e muda de turma durante o ano, e ele pode ingressar na metade do ano, pode ingressar no último trimestre. Então, nós temos alguns problemas quanto à forma de calcular. E, por fim, o Plano Nacional de Educação, ainda que tenha apontado a necessidade de a gente ter taxas de conclusão elevada, não apontou nenhuma política para combater a evasão e para promover a permanência e êxito. Também não temos números suficientes para acompanhar qual foi a eficácia das políticas, por exemplo, de ações, das políticas de assistência estudantil. Com certeza elas tiveram impacto, mas nós não temos informações suficientes para acompanhar isso. Por fim, a última ideia, força do Plano Nacional de Educação atual, é de estreitamento dos laços com o mundo do trabalho. Se a gente quiser ter expansão das matrículas, quiser ter um aumento da taxa de conclusão, quiser superar as desigualdades educacionais, olha, nós não podemos fugir a essa necessidade nacional de nos integrarmos cada vez mais, de estreitarmos os laços da educação com o mundo do trabalho. A gente precisa combater, dentro das escolas, posturas que antagonizam a ciência e a técnica, posturas que antagonizam a educação e o trabalho, ou que antagonizam o social e econômico, que afastam as nossas instituições do universo produtivo e de trabalho econômico do nosso país. Então, é preciso aproximar. Como? Primeiro, políticas de estágio e de primeiro emprego. O Plano Nacional de Educação falava de estágio, mas nós não percebemos nenhuma política efetiva de estágio e primeiro emprego para a educação profissional e tecnológica. Depois, nós precisamos aprofundar os processos de certificação de saberes e competências. Nós tivemos recentemente políticas voltadas à certificação de saberes e competências, mas que ainda enfrentam muitas resistências, inclusive dentro das redes educacionais. Algumas resistências, obviamente, muito embasadas, mas outras resistências ligadas muito ao preconceito. Então, nós precisamos aprofundar políticas de certificação de saberes e competências para trazer para dentro da escola
profissionais que já atuam no mundo da técnica e que precisam agora ou ter uma elevação do nível de escolaridade, isso seria muito bom, né? A elevação do nível da escolaridade, ou que possam, inclusive, atuar dentro da educação profissional e tecnológica. Nós precisamos ter currículos mais alinhados com o atual momento da tecnologia. Nós não podemos continuar com os currículos do século passado ou ainda do século retrasado. Os currículos tecnológicos, eles precisam ser modernizados para a gente conseguir com que o público, seja ele jovem, seja ele adulto, se sinta interessado nessa modalidade de educação e que promova maiores taxas de conclusão. E, por fim, se fala muito de articulação da oferta e demanda, e nós já vimos diversas estruturas tentando dizer qual é o curso que precisa abrir aqui. E aí se faz vários malabarismos estatísticos, se trabalha com o censo, se trabalha com a RAIS, e se tenta dizer aonde tem postos de trabalho disponíveis. E nós percebemos um grande erro estratégico nesse tipo de metodologia. Por que esse erro estratégico? Porque, muitas vezes, quando fazemos esse tipo de metodologia, nós só mostramos aonde tem postos disponíveis, nos setores onde tem postos disponíveis, e muitas vezes esses setores mostram as nossas fraquezas e não nossas forças. Vamos explicar melhor. Nós passamos por uma fase no Brasil de intensa desindustrialização. Logo, os empregos na área industrial sumiram. E isso de a gente passar por uma desindustrialização nos enfraquece como economia, nos enfraquece como sociedade. Como Ministério da Educação, como INEP, como sociedade brasileira, o que precisamos é de um plano nacional. O que queremos desenvolver, para que lado, para que campos a nossa ciência, a nossa tecnologia deve apontar. Dito isso, fazendo o nosso plano nacional, aí sim se pode dizer essas são as reais demandas por educação profissional e tecnológica, seja na área industrial, seja na área de serviços, seja na área de saúde, seja na área da informação, seja na área da infraestrutura, mas, de qualquer forma, esse plano de desenvolvimento nacional não pode estar descolado. Não nos vale simplesmente dizer que há vaga sobrando no setor de serviços e que, então, as nossas instituições têm que ofertar cada vez mais cursos técnicos na área de serviços, ainda que eles sejam altamente importantes. Isso não pode estar deslocado desse plano nacional. Agora, para finalizar, e essas eram as 4 ideias-forças, algumas coisas no horizonte se desenham para um novo Plano Nacional de Educação que precisamos ter muita noção, que não faziam parte desse universo de 2010 nem de 2014. Um deles é o novo ensino médio. Há muita discussão em torno do novo ensino médio, mas já se percebeu que a juventude brasileira tem apontado para uma perspectiva que quer mais possibilidades de oferta de cursos técnicos. Então, o novo ensino médio, ou como ele vem a se desenhar nessa discussão agora que está se travando na sociedade brasileira, que seja uma oportunidade para a expansão e para a abertura de possibilidades para a juventude brasileira. E também o novo Fundeb. O novo Fundeb, que já determinou que as matrículas para cursos técnicos devem contar em dobro. Então, teremos um suporte estatal para ampliar a oferta. E, por fim, mas não menos importante, eu quero citar uma das estratégias que não foi englobada em nenhum desses 4 pontos, mas é a estratégia 11.8 do Plano Nacional de Educação. A estratégia 11.8 do Plano Nacional de Educação dizia que nós precisávamos instituir um sistema nacional de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível médio. Isso está no Plano Nacional de Educação, isso é garantido pela Constituição Brasileira, a educação de qualidade. Isso já está agora, recentemente, com uma reforma que foi feita esse ano, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas, infelizmente, nós ainda não temos um sistema nacional de avaliação da qualidade. Todos esses elementos que apontei aqui, eles se tornarão inócuos se nós não tivermos
os números para acompanhar, para monitorar e para avaliar essas políticas. É somente com o Sistema Nacional de Avaliação da Qualidade que nós vamos poder dar luzes à juventude brasileira sobre quais são as possibilidades que se colocam no campo da IPT para que eles consigam se colocar em melhores condições de trabalho, de emprego e de renda nesse futuro que está surgindo. São essas minhas considerações. Agradeço pelo tempo. Muito obrigado, Gustavo. Dada a ausência sentida do nosso professor Getúlio, eu não fiz cobrança dos 15 minutos a você, o que significa que a professora Marcilene tem também mais tempo. Mas foi muito importante o que você colocou, Gustavo. Eu agradeço pelo ânimo discursivo quando você toca as questões de EPT e pela precisão também. Agora, provavelmente, lembrando-me agora dos webinários de ensino médio, que eu também mediei, eu creio que os estudos, leituras e práticas neste campo, né, pelas pessoas que estudam, que gerenciam, que desenvolvem trabalhos deste campo, produzem várias confluências. Quando você citou as 4 ideias força, você enriqueceu muito a realidade do nosso PNE 2014-2024. Enriqueceu bastante, mostrando processos de diferenciação, mostrando grupos e classes sociais envolvidas nessas diferenciações daquilo que se oferta, daquilo que se mantém, daquilo que vai até o fim, daquilo que não vai até o fim, produz processos de evasão sempre muito dolorosos. Né? Ou seja, você mexeu com as desigualdades deste país também. Porque depois, quando você lança perspectivas, é muito bom, por exemplo, você tocar na questão dos novos, as palavras são minhas, dos novos espectros e situações de trabalho, né? Palavras minhas também, nesse processo da sociedade capitalista neoliberal, exige pensar no mundo do trabalho com uma leitura que a nossa CETEC também faz bem, que é o trabalho, como princípio educativo, que reorganiza várias situações, até mesmo o nosso próprio pensamento. Quando você sugere um novo currículo, novos currículos, para quem estuda currículo há muitos anos, o que vem na cabeça é o risco da nostalgia, mas o desejo da esperança. Isto é, os currículos para pensar em EPT, bem como para pensar todos os grandes temas educacionais, sejam revolucionariamente o contrário das listas de disciplinas. Né? Oxalá. Muito grato a você pela sua inflexão sobre o tema, com ânimo, com vontade, que ajuda muito a compor o quadro de referências. Professora Marcilene Garcia de Souza, doutora em Sociologia, professora do Instituto Federal da Bahia, nossa coordenadora de Planejamento e Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, CETEC-NEC. Por gentileza, obrigado pelo convite recebido por você e a oferta do seu discurso. Pois não. Obrigada ao senhor. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço aí, professor Luiz Roberto Alves, pelo convite. Eu estou assim maravilhada, viu, Gustavo, com a sua fala, com a sua empolgação, com os indicadores, né, e com a força, né, que você está colocando, que é possibilitar que a gente faça uma reflexão radical, né, sobre os desafios todos, especialmente do sistema de avaliação que você vem
cada vez que eu te encontro, você está pautando isso, está trazendo possibilidades, né? A gente está falando de gerenciamento, né? Do que a gente está entendendo como acesso, permanência e êxito, a gente falando de gestão mesmo das políticas de assistência estudantil no país, e isso é muito importante, né? A gente está falando também de dever da administração pública. Agradecer, Jason, aí, pela interpretação, nossos intérpretes e a colega que também está contribuindo. Meu nome é Marcilene Garcia, meu apelido é Helena, que é meu apelido de família. Eu sou uma mulher negra, pelas categorias do IBGE parda, entendendo que as pessoas negras são pretas e pardas. Uhum. Eu estou com dread aqui, e estou com chale aqui, azul, estou de um casaco branco, que está um pouquinho frio aqui em Curitiba. Eu estou em Curitiba hoje, que eu estou aqui também de férias, aproveitei, mas não quis deixar o compromisso, viu, com o senhor. Professor Getúlio Marques, nosso secretário, né, da CETEC, teve um compromisso, é uma pena, que eu queria também ter a honra de fazer uma mesa aqui com ele, mas queria fazer umas contribuições, então, a partir também da fala do Gustavo, porque ele fez uma fala muito completa, né, trazendo as questões centrais sobre acesso e permanência e êxito no Brasil, pensando o EPT, e está aí estudando o tema, né, com os indicadores há algum tempo. Então, queria fazer uma análise mais qualitativa, já tive uma oportunidade de estar aqui, né, professor, anteriormente, falando um pouco dessa discussão, mas também trago essa reflexão a partir desse lugar, né, de professora do Instituto Federal da Bahia, do campus Salvador, de Sociologia, e também como gestora, que atuei por quase 4 anos na reitoria, na área de ações afirmativas e assuntos estudantis, que foi uma inovação da reitoria do IFBA em institucionalizar uma diretoria de ações afirmativas e de assuntos estudantis, e pensando as ações afirmativas na frente, né? Porque é muito importante a gente refletir sobre isso dentro da nossa rede, porque as universidades, especialmente as universidades federais, algumas estaduais, já têm suas pró-reitorias de ações afirmativas, na centralidade do debate, da discussão sobre permanência e êxito dos nossos estudantes. E ainda, na rede federal, o debate ainda tem uma centralidade em torno de 2 categorias chaves importantes, que é a inclusão e diversidade. Eu estou um pouquinho assim, que eu estou um pouquinho gripada. Bom, a gente vai falar, então, de acesso, desafios e qualidade na educação profissional e tecnológica. Então, o Gustavo já falou, acho que eu vou ser repetitiva, mas acho que vai possibilitar também uma maior compreensão do debate, ou a apreensão aqui do que eu estou chamando. Pensar o acesso, né? Então, nós temos uma rede federal, que é uma rede enorme, né? Com aí, em média, 650 campos no país, para a gente pensar no país como um todo, o mapa todo pintadinho, que vai para regiões longínquas. E eu estou falando de experiência de analisar a Bahia, próximo a povoados, em que as mulheres lavam roupas no rio na terça-feira, às 5 da manhã, né? Porque eu fiz campo, inclusive, dessa realidade em alguns povoados aqui, mas também em torno, aqui não, porque eu estou em Curitiba, na Bahia, em torno de comunidades quilombolas e indígenas. Mas para refletir sobre o acesso, eu tenho que refletir sobre qual é o local, qual é a estrutura, a infraestrutura do local, as possibilidades de transporte, de apoio da prefeitura ou da rede federal como um todo. A gente tem que refletir sobre a forma como se comunica a importância da educação profissional e tecnológica a partir dos institutos federais, das vinculadas, que são escolas técnicas dentro das universidades federais, mas também nós temos os EPT na rede estadual, no Sistema S.
Então, você está falando de uma rede enorme, claro que aqui eu vou enfatizando muito a rede federal, os institutos federais e também as vinculadas, mas pensar qual é a perspectiva de acesso, então estou propondo uma análise aqui mais qualitativa, porque nós temos que ter sentimento de pertença, de que aquele espaço é um espaço para nós, porque o Gustavo já falou, às vezes, será que eu tenho alguma chance de adentrar? Mas pensar em acesso é também compreender a realidade local do ponto de vista das desigualdades sociais e desigualdades raciais, porque eu estou colocando o racismo como estrutural e estruturante nas relações sociais do país. Mas não só, também queria justificar que o fato de que haja uma centralidade sobre a população negra e os povos indígenas em qualquer debate no que diz respeito ao enfrentamento às desigualdades, tem a ver com o pressuposto que é histórico do Brasil, que são das injustiças históricas pela escravização. E não pode ser outrora, e não é um discurso falacioso, mimimi. A gente está falando de um país que, de cada 10 anos de sua história, 7 foram de escravização. Então, a possibilidade, não há possibilidade de que a discussão sobre os vulneráveis entre todos da mesma forma. Né? A gente precisa reconhecer um pressuposto importante da centralidade das ações afirmativas, que tem a ver com reparação. Então, quando a gente vai olhar os indicadores do INEP, do IBGE, todos os indicadores sempre tem cor. Então, para mim, a discussão ela precisa ser afirmativa, no sentido de que a população negra e os povos indígenas têm que vir na frente sempre, mas, sobretudo, porque a população negra é a maioria e, entre todos os segmentos sociais, ela está em desvantagens, né, com vulnerabilidade social e econômica, mas em outras situações gravíssimas, como o caso da violência, especialmente na juventude, mas também no acesso, permanência e êxito na educação. Então, eu preciso entender que aquele lugar é um lugar de pertença, que eu posso ir para aquele instituto em Salvador, ou em Jacobina, ou no IFB em Brasília, ou aqui no IFPR. Os desafios. Então, nós temos desafios, Gustavo também já falou, mas eu queria até pegar aqui uma apresentação que foi discutida pelo nosso secretário, Getúlio, né, numa das mesas que eu vi apresentando. Eu quero falar aqui um pouco na íntegra sobre os desafios da permanência e êxito, pensando também em PT, na fala aí, na apresentação do próprio secretário, que tem a ver com o PNE, né? Estou entrando aqui. Então, nós temos, vocês não estão conseguindo ver, mas eu vou ler para vocês, né? Então, desafios identificados aqui, que Gustavo também já falou, no Plano Nacional de Educação, quando a gente pensa de 2024 a 34, acesso e permanência desiguais, insuficientes na educação profissional e tecnológica, especialmente entre a população de maior vulnerabilidade social, como a população negra, os indígenas, quilombolas, pessoas surdas, pessoas com deficiência, povos do campo, das águas e da floresta. Muito importante, né, Gustavo, que quando a gente está analisando os documentos, eu participei em alguns momentos, né, na discussão desse novo PNE, quando aparece, né, povo do campo, das águas e da floresta, a gente está entendendo que a conjuntura política, especialmente do nosso presidente, atual presidente, no que diz respeito ao reconhecimento das diferenças, que esse é um debate também importante e fundamental para a qualidade da permanência e êxito, que também destacada aí pelo Gustavo. A qualidade, eu preciso de indicadores que traduzam a realidade, indicadores quantitativos, mas também qualitativos, de investimento em pesquisas sobre o fortalecimento das ações afirmativas, mas também de como as políticas de assistência estudantil ela tem surtido efeito do ponto de vista da compreensão dos próprios sujeitos que foram os atores beneficiados pelas políticas. Me refiro desde as políticas estudantis às bolsas, né, de assistência.
O outro ponto foi o desalinhamento entre a oferta e formação na educação profissional e tecnológica e as demandas da sociedade, do mundo do trabalho e das diversidades das populações em seus territórios, que também, Gustavo, já falou da centralidade do mundo do trabalho, os desafios dos estudantes dos nossos egressos, porque eles precisam, né, quando adentram nossas instituições, expectativa de inserção no mundo do trabalho com qualidade. Obviamente, considerando que o professor também já disse, né, educação como princípio educativo e as possibilidades reais de inserção e inserção com qualidade. Então, a gente está falando também da qualidade da educação, e a gente sabe que os nossos institutos, assim como as vinculadas, têm excelência na educação, mas a excelência também se traduz no que eu estou chamando aqui de qualidade das relações sociais no ambiente escolar, que pressupõe, sim, desde o currículo, desde a formação docente, desde o material didático, que tem a ver com a realidade da inovação tecnológica, mas também com os desafios das diversidades que compõem o território brasileiro, que aí, nesse caso, nós estamos falando desde a população negra, dos povos indígenas, de pessoas com deficiência, quilombolas, povos da água, da floresta, do campo. Desafios aqui identificados: desconhecimento da qualidade da oferta de educação profissional e tecnologias em termos de aprendizagem dos saberes do trabalho, da aderência da oferta ao contexto social, econômico e produtivo local e nacional, da inserção de egressos no mundo do trabalho, das condições institucionais de oferta e das diversidades da população em seus territórios. Seguindo aqui, do PPA, que nós tivemos aqui como objetivo geral do programa, que é ampliar o acesso e a permanência e a formação de qualidade na educação profissional e tecnológica, considerando potencialidades sociais, culturais, muito importante, produtivas locais, com vistas à superação das desigualdades e à valorização da diversidade na perspectiva da equidade, da inclusão e da sustentabilidade, visando aí uma formação integral, né? Então, alguns objetivos aqui importantes: consolidar a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, considerando atendimento pleno das unidades, as suas comunidades, levando-se em conta as especificidades territoriais. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, né? As especificidades territoriais, sociais, culturais e ambientais, de sustentabilidade, de inclusão e acessibilidade. Expandir a oferta de educação profissional e tecnológica, levando-se em conta as desigualdades raciais, de nível socioeconômico, bem como as especificidades sociais, culturais, territoriais e ambientais, de sustentabilidade, inclusão e acessibilidade. Bom, tem outras questões importantes, né? A questão da qualificação profissional, a questão das demandas da sociedade na oferta de pesquisa, extensão, inovação, levando em conta sempre essas especificidades sociais, culturais, territoriais, ambientais, sustentabilidade, de inclusão, os estudos importantes, né, que é necessário, conforme o Gustavo também já grifou, né, de realizar estudos e pesquisas educacionais sobre educação profissional e tecnológica, buscando aprimoramento contínuo, a disseminação de informações, de forma a oferecer subsídios, né, que possam aí contribuir para a indução da melhoria dessa oferta de ensino, pesquisa e extensão. Eu vou voltar aqui. Só um momento, estou tentando voltar para a tela aqui. Estou conseguindo, mas eu vou aqui apresentando, então. Daqui a pouco eu consigo voltar aqui. Então, eu queria destacar entre esses pontos que eu não queria deixar de apresentar, porque foram questões também apresentadas pelo nosso secretário. Não sei quanto tempo eu tenho aí, professor, mas essa questão de metas, indicadores e as suas especificidades.
porque Gustavo também falou, desculpa, Gustavo, estar citando sempre você, mas, enfim, né, sua fala foi aí bastante completa, né? Que é a gente também medir a qualidade estou falando de acesso, permanência e êxito com qualidade, porque eu estou pensando a qualidade do ponto de vista da produção de indicadores, mas discutir as sociabilidades no ambiente escolar, que pressupõe impacto na mudança dos currículos, mas também em questões centrais, como o cumprimento da LDB, no que diz respeito à Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de História da África, cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Agora eu consegui voltar. A questão da 11.645 de 2008, que fala dos povos indígenas, e essas questões, elas estão falando de LDB. O que isso tem a ver com qualidade de permanência e êxito dos nossos estudantes? Então, esse também é um debate muito importante na qualidade, no medir, né, na avaliação dos processos, para além dos indicadores de resultados de acesso, como ele permaneceu de nota e da sua saída, que é também identificar quais foram os desafios. E aí nós temos indicadores aqui, que só para pegar a fonte, do IPEC, né, que vai falar de que de cada 10 pessoas que sofreram racismo, a maioria, né, elas vão dizer que elas têm memórias dessa violência no contexto da escola, né? 38% na escola, 29% no trabalho, 28% em praças, 18% em comércio. E nós temos indicadores de que 70% das escolas com os desafios de implementação das leis que falam, que tratam aí da LDB. Mas nós temos também outros dados aqui, 63% das mulheres negras confirmam que nessa pesquisa do IPEC, que é de 2022, eu acho que foi publicada agora em 2023, elas entendem como a raça como motivador de violência em qual local? Nas escolas. Também a comissão do MEC aí, na comissão da CECADI, na verdade, de Educação e Direitos Humanos, também na conferência lá no Conselho Nacional de Educação, no evento que teve de institucionalização do comitê, diz que o que mais aparece nas escolas, segundo pesquisa realizada, foi racismo em primeiro lugar. E não estou falando isso porque eu sou negra, mas como pesquisadora, porque o debate ele precisa estar interligado de aproveitar de que a escola ela tem que aproveitar os talentos, de que a escola tem que contribuir com a formação que traga saberes dessas diversidades, mas também identificar que esses desafios no cotidiano das relações sociais, elas influenciam a qualidade da permanência e êxito. Eu estou falando qualidade porque eu posso que o indicador lá, né, que Gustavo apresentou, eu tenho um resultado de que os nossos estudantes, que fazem parte desse grupo diverso, eles possam ter alcançado um sucesso em rendimento acadêmico, mas isso não traduz o que a gente está também chamando do que é essa qualidade de permanência e êxito, porque para eles pode ter sido uma experiência muito mais sofrida, ou de que alguns alunos dizem de suportar. Então, para a gente discutir também o que vem a ser essa escola de excelência, esses fatores são fundamentais. Então, o investimento em pesquisas qualitativas também, para compreender os desafios sociais e econômicos, mas os desafios que têm relação direta com identidade, com identificação, com o sentimento de pertença àquela instituição, de entender que essa instituição protege, ou que essa instituição alarga a democracia na medida em que enfrenta os desafios das desigualdades, da promoção de equidade. Então, a gente está também trazendo essa possibilidade de análise sobre o que a gente está entendendo como acesso, os desafios da qualidade, da permanência e êxito com qualidade. Fora a formação docente, né, que eu vou passar aqui muito rapidamente, não sei quanto tempo eu já falei, professor, mas nós temos metas importantes desde o Plano Nacional de Educação de 2014 a estes, que é justamente do reconhecimento, da apreensão dos desafios
para a qualidade da permanência e êxito relacionados com a formação docente, com os próprios conteúdos, com as questões curriculares, já destacada aí também por Gustavo. A questão do fortalecimento, né, do acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência, né, então, desse perfil de estudante beneficiado. Então, há a possibilidade que a gente faça uma leitura universalizante sobre os nossos estudantes, precisa entender quais desafios e quais desses, obviamente, são aqueles que mais precisam de investimento de política, sejam as políticas sociais e econômicas, mas sejam aquelas que têm a ver com reverter signos e representações dentro da instituição. Nós estamos falando dos grupos afetados aí diretamente por discriminação. A questão da busca ativa também, né, é muito importante, né, as metodologias que são construídas dentro das instituições, que tem a ver aí, que eu estou chamando de gestão da política, né, da assistência estudantil, de acesso, permanência e êxito, mas de estratégias construídas a partir muito de uma escuta qualificada da comunidade, mas também de servidores e servidoras que atuam diretamente com os nossos estudantes, como o caso das assistentes sociais, pedagogas e psicólogas, que nós temos dentro da rede federal, né, que no caso do IFBA nós chamamos de equipe multidisciplinar, que essa equipe ela é fundamental, ela é muito importante para a qualidade da permanência e êxito, porque fazem um monitoramento também direto, né, com os nossos estudantes, e por isso também o investimento em mais vagas, né, para esse perfil de servidor e servidora dentro das nossas instituições. A questão também, eu poderia falar aí da educação superior, do fortalecimento do Enem, que também foi uma meta importante e que tem a ver, né, com um processo muito importante no país, que é do nivelamento, mas que possibilite também que as instituições não estejam construindo uma ideia, né, de aquele aluno ideal, né, para estar dentro da instituição, reconhecendo que os desafios da permanência têm uma relação direta com o que eu estou chamando aqui de gerenciamento da política, né, no sentido mais alargado do processo. Os equipamentos, a questão da acessibilidade, muito importante também, né, a política, o investimento agora, inclusive no Plano Nacional de Educação, dos debates, das metas, dentro da CECADI, né, que tem uma diretoria específica, né, duas, né, sobre pessoas com deficiência, e que haverá, eu acredito que a sociedade vai conseguir perceber o momento que o documento for compartilhado e discutido, que o debate, as metas, as discussões sobre as políticas necessárias para as pessoas com deficiência, elas aparecerão, e que a gente tem expectativa que avance mesmo do ponto de vista dos indicadores quantitativos e qualitativos. Gustavo já falou também sobre EJA, dos desafios também da superação do analfabetismo no Brasil, mas também dos jovens e adultos que precisam avançar ao nível de escolarização, como que a rede federal, a educação profissional tecnológica, tem uma contribuição importante nesse processo. Nós temos dentro da CETEC o programa Mulheres 1000, que é muito impactante, porque ele é impactante não só porque é belo, porque é cuidado, ele é construído ouvindo as mulheres, mas também porque ele é impactante do ponto de vista dos resultados, que foram a partir de pesquisas, né, anteriores, de 12% de evasão. Então, um programa grande que teve um índice de evasão muito baixo. A gente precisa aprender com essa metodologia o que é que possibilitou que essas mulheres, elas, ao adentrarem no programa Mulheres 1000, tenham mais chances de continuar, né? Então, acho que isso é muito importante. O que mais? Acho que é isso, professor. Eu não sei quanto tempo eu fui, que você não me deu o sinal aí. Eu tentei falar um pouquinho rápido.
mas acho que a gente tem um debate ainda, viu? Viu, Gustavo? Você falou tudo, aí agora eu tive que, né? Que ótimo. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, Marciane. Houve só um momentinho em que me disse 6 minutos, mas não se preocupe, talvez você até não tenha ouvido, eu falei baixo, porque eu disse a você que você estava com o tempo aberto. Não Não, ouvi, estava não. aberto, porque também foi para o Gustavo, foi ótimo, foi tudo muito bem. Só que aqui as leituras, né? E se me permitir, então, professor, eu gostaria de falar algo que eu não posso deixar Claro, de claro que deixar sim. público, né? Acho que as Claro pessoas que estão sim. acompanhando, mas nós temos a Política Nacional do EPT, que é a Lei 14.645 de 2003, de agosto, né? Então, nós temos 2 anos aí para implementar a política, né, com a sociedade brasileira, e a gente gostaria muito que a sociedade acompanhasse de forma direta, mas os gestores e gestoras, especialmente aí da rede federal. E também outra normativa muito importante, que foi também aprovada recentemente, que foi a nova lei de cotas, né, aí proposto pela deputada Dandara, que é 14.723, é tudo 14 mil, gente, 14.723, aqui de 2003, que ela traz questões muito importantes, que é desde o fortalecimento dos programas de ações afirmativas, por meio de cotas, que são nas universidades, mas também na rede federal, né, dos nossos institutos e as vinculadas, mas também uma alteração na legislação no que diz respeito ao recorte de renda, né? Que antes os estudantes optantes por cotas, eles obviamente precisam ser alunos de escola pública, e antes deveriam apresentar uma renda superior ou inferior a 1,5, né? Pela opção de entrada, pelas cotas, e que agora esse valor, né, passou a ser um salário mínimo, o que vai possibilitar, portanto, que nesse bolo, né, dos optantes por cotas raciais, por critério de renda, de até um salário mínimo, ele aumenta a possibilidade de... Aí são cenários, né, Gustavo? De mais inserção, né, de uma juventude empobrecida, ainda que os indicadores sociais já revelem um pouco isso, e também algo muito importante dessa nova lei de cotas, que é um olhar atento e preferencial para as políticas de assistência estudantil para os grupos que foram beneficiados pelas cotas. Então, não somente negros, mas quilombolas, mas também pessoas com deficiência e também aqueles que entraram somente por critério de escola pública, que do ponto de vista dos indicadores, a maioria são dos brancos de escolas públicas, né? E também tem um item da normativa que trata da obrigatoriedade de relatório, né, anual. A gente está falando, então, que a própria legislação está dizendo tem que ter um relatório anual sobre os impactos da política. E isso também é muito importante, porque vai construindo também uma cultura, que parece cultura, mas não é. A gente está falando de responsabilidade também da administração pública no que diz respeito à manutenção de dados e informações que traduzam uma realidade. E a realidade, eu estou reforçando, ela tem a ver com os dados, dos indicadores quantitativos, mas também qualitativos, para que a gente perceba se aquela forma, né, da instituição ou do curso, né, daquela formação naquele curso teve impactos, que tipo de impacto entre os estudantes e de forma específica nas mulheres ou nas pessoas negras ou nos quilombolas ou nos povos indígenas, nas pessoas com deficiência, ou no caso das pessoas trans, que também tem algumas instituições com cotas na pós-graduação. Então, só para não deixar de refletir sobre isso. E ainda, Gustavo, porque você trouxe dados sobre gênero, nós sabemos que os desafios das mulheres na permanência, que são desafios desde, né, impostas pela sociedade patriarcal machista, mas também
em função disso, também a maioria das meninas negras que são mães solo, né? Então, os desafios da permanência também nesse perfil de mulheres, e por isso políticas como Mulheres 1000, né? São políticas também importantes para a qualidade da permanência e isso. Muito obrigada, professora. Acho que peguei os meus 6 minutos, então, né? Ótimo. Eu agradeço muito a Gustavo e Marcilene. Eu me recordo, se comparada à discussão sobre o PT durante o debate de ensino médio, dado o momento histórico que estávamos vivendo, são alguns meses, mas haviam um conjunto de referências, de comparações difíceis e problemáticas para fazer. Aquele momento foi mais densamente crítico do que acontecia, do que aconteceu no ensino médio. E agora, no momento que a gente está vivendo, a fala de vocês não deixou, de modo algum, de ser crítica. Ocorre que, ao racionalizar este conjunto de fenômenos, ligados à pesquisa, ao estudo, à observação, à sistematização, vocês também levam a uma dimensão que emociona. Portanto, produz um esperançamento, como diria Paulo Freire, que cria projeção, cria avanços, cria propostas, que se dirigem a direções novas. E você, Marcilene, quando coloca os vetores da cultura, da formação docente, dos profissionais da educação, da busca ativa, da gestão da política, da acessibilidade, mas isso muito associado à questão central que você coloca, que são as afirmações sociais, inequívocas, digo eu, e crescentes necessariamente, aí você cria um novo mundo, que Ottaviani, naquele livro belíssimo de fim de século dele, Pensando Sociologia, não é? Claro, começa a dizer que estes fenômenos, se não bem equacionados, e nós não temos equacionado bem, de modo geral, pela ótica socioantropológica, questiona que sejamos uma nação e questiona que sejamos uma democracia, de modo que esse conjunto todo de valores que vocês colocam dá, sim, emociona do ponto de vista de que a gente vê processos novos, que vivenciamos como pessoas, né? E também produz um conjunto de esperança num devir que está muito próximo, que está sendo criado, né, neste momento. De modo que há um enriquecimento do campo da IPT, feita por vocês, e eu agradeço muito. E a gente costuma voltar à fala, porque vocês podem ter uma memória a mais, vocês podem ter uma reação a mais, de modo que é sempre conveniente aqui no webinário um retorno na qual vocês falam alguns instantes e encaminham a sua despedida. Antes, porém, eu queria dizer que nós temos tido bastante interação. Às vezes, por problemas técnicos, para nossa tristeza, a gente não consegue pegar tantos dados das pessoas que interagem com o webinário, nos pontos mais distantes do Brasil, o que é uma grande alegria. Quando a gente recebe alguém que está em Santo Antônio do Tauá, no Pará, e se lembra de dar uma boa noite ao webinário. Então, é bonito, emociona muito também. O Abadias Freitas, que também dá parabéns, né? A Ida Fonseca, isso são dias atrás, que a gente não conseguiu pegar antes, eu estou relembrando agora. Ou a Giara Chaves, de Boa Vista, de Roraima, que é Boa Noite de Boa Vista em Roraima, claro. É isso mesmo. Mas também a Marilene de Mello,
de Viçosa, em Minas Gerais. O professor Elton também nos dá boa noite, a gente fica feliz e retribui este boa noite com muito prazer. A Maria Goretti, que nos escreve de Feira Grande, em Alagoas. A Jamile, a Suziane, que também nos cumprimentam o webinar. E a Graça Lourdes, da SEDUC, de Itapicuru, na Bahia. Portanto, eu gostaria de voltar, então, uns instantes para Marcilene e para Gustavo. Primeiro, Gustavo. Se o Gustavo não se incomodar, ele pode fazer a sua autodescrição. Me lembro que eu não cobrei você antes, estou citando agora e sugerindo, tá bom? Obrigado, professor. Faltou a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de óculos, estou com uma camisa preta e um fundo branco, ou quase branco. Eu queria só brevemente agradecer, mais uma vez, pelo convite. Agradecer primeiro ao convite do Ministério da Educação para falar sobre um tema tão importante da educação brasileira, e agradecer também por poder rever a professora Marcilene e aprender um pouco mais com a sua experiência e desejando sorte nessa missão no Ministério da Educação. Agradecer também, professor, pela sua mediação muito gentil e pelos seus apontamentos também que nos trouxeram muita alegria. Agradecer também aos nossos tradutores que nos ajudaram aqui, os tradutores Libras, nos ajudaram nessa missão. E eu tenho certeza que esse esforço nunca é em vão. Às vezes fazemos algumas aparições, algumas transmissões, e pouca gente nos acompanha. Mas ainda que esse público seja diminuto do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista qualitativo, nos permite encontros que são muito importantes. E, às vezes, desses encontros é que nascem mudanças nas políticas, ou nascem renovações, ou, como diz o professor, nascem esperanças nas políticas. Então, nesse sentido, a gente nunca pode deixar passar oportunidades como essas que o Ministério da Educação oportuniza. Espero que várias esperanças possam deixar de esperar, não é isso? Mas que possam triunfar no campo da educação profissional e tecnológica. Muito obrigado mais uma vez pela possibilidade de participação. Obrigado também pela beleza poética, Gustavo. Marciane, por gentileza. Gustavo, querido, gentleman. E desde que eu te conheci, né, Gustavo? Eu tô com o meu dedinho. Gustavo, isso, e esses dados. Mas, assim, muito obrigada, Gustavo. Eu agradeço muito a oportunidade de ter ouvido você, né, com mais tempo e uma síntese maravilhosa, né, sobre questões importantes aí, sobre acesso, permanência e êxito. O professor Luiz Roberto, é isso, um querido, gentleman aí também, está sempre nesse lugar aí, muito tranquilo, conversando com a gente. E, Jason, muito obrigada, viu? Eu queria fechar, assim, rememorando o meu lugar de professora e também de gestora que fui no Instituto, agora aqui na CETEC, porque são experiências diferentes, né, assim, para a apreensão da realidade, mas eu assim, eu queria explicitar a deferência às equipes multidisciplinares, não sei se se chama em todos os lugares, que são as psicólogas, as pedagogas, as assistentes sociais, as assistentes de aluno ou as assistentes de aluno, que muitas vezes são mulheres, que fazem um trabalho cotidiano, e eu chego a ficar arrepiada, porque é extremamente importante, e obviamente que a gente gostaria que todas as escolas do Brasil, né, públicas, tivessem essa oportunidade, mas os nossos institutos, né, na rede federal, esses servidores e servidoras exercem um papel fundamental para a qualidade de permanência e êxito, fundamental. Então, eu queria fechar aqui essa live com a deferência a estes e essas profissionais, né, pelo trabalho que vem desempenhando. E é óbvio, lembrando que as instituições têm autonomia, elas constroem seus planos, né, de permanência e êxito, e que
a gente pode aprender muito, inclusive, compreendendo como que um instituto tem mais efetividade ou não, né, na qualidade de permanência e êxito. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigado, Marcinha. A sua observação ao Jason, muito merecida. Eu quero associar ao trabalho que eles fazem juntos, passada a semana toda, organizando esse webinário, que é a Luna, outra grande batalhadora que faz contatos com vocês, que busca organizar tudo ao lado de Jason, os webinários saírem bem. Mas, olha, surgiram novas interações, como a Silvana Grimes, de Blumenau, a Gisélia Bispo, de Gilbos, no Piauí, Valdemir Santos, de Paraná, Rondônia, beleza, Anderson Carmo, de São Sebastião, Minas Gerais, Sônia Luísa, de Várzea Grande, no Mato Grosso. Alegria, agradecimento, reconhecimento pelo trabalho, lembrar também que a gente nunca esquece, porque os nossos intérpretes de língua de sinais, eles mudam a cada segunda-feira ou quinta-feira, mas eles são sempre encantadores para nós, de modo que grato pelo encanto, pela beleza do discurso que vocês realizam no corpo. Tá? Um grande abraço a vocês. Tchau, gente. Muito boa noite a todas as pessoas que estiveram conosco neste encontro chamado de webinar.